Amado, amada, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e sua família. Estamos aí para dar início ao terceiro trimestre das lições bíblicas da escola dominical. Desde já, o meu abraço, a minha gratidão a você, meu irmão, a você, minha irmã, que já se inscreveu nesse canal, que tem acompanhado, que tem comentado, que tem compartilhado em suas redes sociais. Muito obrigado. Que a mão do Todo-Poderoso continue sustentando a sua vida, a sua casa, a sua família. Você que está chegando aí pela primeira vez, seja bem-vindo. Fique à vontade para curtir, para compartilhar, para se inscrever nesse canal. Que a mão do Todo-Poderoso esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Vamos lá para o início do terceiro trimestre das lições bíblicas da CPAD. O terceiro trimestre, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, é o título da lição. O subtítulo, Como Viver neste Mundo Dominado pelo Espírito da Babilônia. O comentarista desse terceiro trimestre é o pastor Douglas Batista. Ele é doutor em teologia, presidente da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal. Ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Iremos estudar nesse terceiro trimestre a primeira lição, que é a primeira lição, a Igreja diante do Espírito da Babilônia. A segunda lição, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. A terceira lição, o perigo do ensino progressista. A quarta lição, quando a criatura vale mais do que o Criador. A quinta lição, a desacralização da vida no ventre materno. A sexta lição, a desconstrução da masculinidade bíblica. A sétima lição, a desconstrução da feminilidade bíblica. A oitava lição, transgênero. Que transrealidade é essa? A nona lição, uma visão bíblica do corpo. A décima lição, renovação cotidiana do homem interior. A 11ª lição, cultivando a convicção cristã. A 12ª lição, sendo igreja do Deus vivo. E a última lição, fechamento, a 13ª lição, o mundo de Deus no mundo dos homens. Esse trimestre aí tem um pouco de escatologia. É importante nós percebermos que esta lição, o comentarista está usando o espírito da Babilônia só como uma metáfora. Só que é o seguinte, nessa época desses acontecimentos de Apocalipse, capítulo 17 e 18, a igreja já foi arrebatada há muito tempo. A igreja ela estará no capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse. No capítulo 4 de Apocalipse, a igreja é arrebatada. No capítulo 5 de Apocalipse, a igreja é glorificada. E aí a igreja ela vai voltar no capítulo 19, a partir do versículo 11 de Apocalipse, é que a igreja vai retornar com Jesus, onde Jesus julgará as nações e estabelecerá o milênio. Então, nesse texto aqui, que já é no final da grande tribulação, os capítulos 17 e 18, e o início do capítulo 19 de Apocalipse, a igreja de Jesus não estará aqui. Não estará aqui. É bom nós frisarmos isso. Vamos aí, cristão. Vamos lá para a primeira lição, queridão, queridona. A lição de número 1. A igreja diante do espírito da Babilônia. O texto áureo desta primeira lição está em Apocalipse, no capítulo 17, no versículo 5, que diz assim: E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Verdade prática diz assim: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Assim, meus amados e minhas amadas, como o espírito do anticristo já
está aplanando os caminhos para a tribulação e a grande tribulação, assim também o espírito da Babilônia já está atuando aí com diversas práticas. Vamos aí para a leitura bíblica em classe que está em Apocalipse, capítulo 17, versículo 1 ao 6. Os objetivos dessa lição, ela vem aí com 3 objetivos. O primeiro objetivo é apresentar os significados de Babilônia. O segundo objetivo é elencar os sistemas que formam o espírito da Babilônia. E para finalizar, o terceiro ponto da lição é demarcar a posição que se espera da igreja nesse contexto aí em que vamos tratar. A introdução, o pastor Douglas Batista, ele coloca aqui a introdução assim: o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, cujo propósito é mostrar as coisas que breve deve acontecer. Por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação. Por isso convém esclarecer que nesta lição não se pretende identificar a Babilônia literal, nem listar os eventos da grande tribulação. Nosso objetivo é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia presente no cenário global em que vivemos. A palavra-chave dessa lição, queridão, queridona, é Babilônia. O significado literal para a Babilônia, em relação à etimologia, Babilônia é uma palavra grega, mas ao mesmo tempo é uma adaptação da palavra acádica Babili. O seu significado em acádico seria porta de Deus. Em hebraico, na Bíblia, o seu nome é Babel, que em Gênesis 11:9 é interpretada como significado de confusão, Torre de Babel, graças a uma ligação que o autor faz com o verbo bilbel, que significa confundir. Meus amados e minhas amadas, a Bíblia menciona o termo Babilônia 283 vezes. Nós encontramos aí, de Gênesis até Apocalipse, nós encontramos o termo Babilônia 283 vezes. Muitas dessas referências dizem respeito à futura cidade de Babilônia, que será edificada na areia fina do atual deserto. Só no livro de Apocalipse, Babilônia aparece aí 7 vezes, ela é citada 7 vezes só no livro de Apocalipse. Na verdade, queridão, queridona, depois de Jerusalém, a qual é a cidade mais citada em toda a Bíblia, Jerusalém. Jerusalém é citada no Antigo Testamento 800 vezes. Jerusalém é citada no Novo Testamento 140 vezes. Jerusalém é citada em toda a Bíblia 940 vezes. E Babilônia vem aí em segundo lugar, sendo citada 283 vezes em toda a Bíblia. É importante destacarmos aqui que nós, principalmente eu, é claro que eu conheço muitos amigos que congregam na Assembleia de Deus e que não são futuristas e nem dispensacionalista clássico, nem pré-tribulacionista e nem pré-milenista. Eu sou futurista, eu sou dispensacionalista clássico, eu sou pré-milenista e pré-tribulacionista, são as linhas que eu defendo. É claro que tem aí os preteristas, os idealistas, os historicistas, tem os dispensacionalistas revisados, tem os dispensacionalistas históricos, tem os progressivos, mas tem os amilenistas, os pós-milenistas, os mesotribulacionistas, os pós-tribulacionistas. Mas vamos aí para o primeiro ponto dessa lição. Queridão, queridona, o primeiro ponto da lição diz assim: Babilônia e seus significados. Babilônia e seus significados. O passado de Babilônia, a antiga cidade de Babilônia, começou imediatamente após o episódio do dilúvio e simboliza a expressão de rebelião direta do homem contra Deus e contra a sua ordem.
A primeira citação de Babilônia, que é Babel, está lá em Gênesis, no capítulo 10 e no versículo 10. Encontramos ali, no início, o seu reinado abrangia Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinear. Falando aqui de Nimrod, o homem que é aí nessa época. Vamos aí para, portanto, o reinado humano começou na Babilônia com uma rebelião clara e evidente contra Deus. O Senhor interveio e espalhou a humanidade rebelde, confundindo as línguas, confundindo seus idiomas. O nome Babel foi dado à cidade de Nimrod, por causa da sentença de Deus sobre os seus habitantes. Está aí no capítulo 11 de Gênesis, versículo 1 ao 9, você vai confirmar lá. Mais tarde, Babilônia estava novamente em primeiro plano no 6º século a.C., quando o próprio Deus enviou o reino do sul de Israel, Judá, para os 70 anos ali no cativeiro de Babilônia. Usou Babilônia para castigar o povo por 70 anos, por causa da desobediência do povo. Foi nessa época aí que Daniel recebeu de Deus muitas de suas visões proféticas, e nessas revelações que Daniel teve, a Babilônia foi o primeiro dos 4 grandes impérios que se levantaram durante os tempos dos gentios. Você pode ler aí Daniel do capítulo 2 ao 7, aí você vai ver. Meu amado, minha amada, a história revela que a Babilônia sofreu um declínio até o 2º século depois de Cristo, quando ficou deserta. Essa cidade, soterrada sobre as areias do tempo, estará novamente em evidência no período da grande tribulação, tornando-se uma força religiosa, comercial, politicamente dominante no mundo, pois os capítulos 17 e 18 do livro de Apocalipse, eles predizem a sua destruição. Mas para essa cidade ser destruída, para que essas profecias se cumpram e se projetam, Babilônia precisa ser reconstruída em grande escala, voltando a ser como nos dias aí de Nabucodonosor. Como a Babilônia desempenhou um importante papel no passado, também já está agendada por Deus, segundo foi revelado na profecia, que ela desempenhará um papel central no futuro. A profecia, meu amado e minha amada, a profecia refere-se ao final dos tempos, exige que a Babilônia seja reconstruída e se torne uma cidade importante aos interesses mundiais durante o tempo da grande tribulação. Vemos aí vários textos na Bíblia, Apocalipse 14, 8, Apocalipse 16, versículo 19, Apocalipse capítulos 17 e 18. Ela se tornará provavelmente a capital do anticristo durante os futuros 7 anos de tribulação e grande tribulação, conforme retratado na série de ficção Deixados para Trás, de Tim LaHaye e Jenks. Então, o texto de Isaías, capítulo 13, o versículo 19, diz que Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. O contexto de Isaías 13 é o dia do Senhor. É importante nós frisarmos e percebermos, meu amado e minha amada, que é a expressão mais utilizada no Antigo Testamento para o dia do Senhor, largamente conhecido como tribulação. O texto de Apocalipse, capítulo 18, lá os versículos 16 ao 19, fala de uma súbita destruição pela mão de Deus. Ai, ai da grande cidade, porque em uma só hora foi devastada. Olha, meu amado, minha amada, é importante percebermos que quando se escuta o que Deus declara acerca de Babilônia, no livro de Apocalipse, obviamente vemos que essas profecias não se cumpriram em acontecimentos passados. Ainda não foram cumpridas essas profecias nos acontecimentos passados e, portanto,
terão seu cumprimento em eventos futuros. Além disso, meu amado e minha amada, no passado a Babilônia foi conquistada por muitos povos, mas nunca foi destruída num cataclismo, ou seja, como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Então ainda não aconteceu essa profecia. Os capítulos 17 e 18 de Apocalipse, que falam sobre a Babilônia, fazem muitas alusões a ela, citando profecias do Antigo Testamento, como Isaías 13, Isaías 14, Jeremias 50, Jeremias 51, Zacarias 5, versículos 5 ao 11. E é necessário, querida, que a cidade de Babilônia seja reconstruída na mesma área de outrora onde ela existia, a antiga Babilônia, que é hoje o atual Iraque. Em Apocalipse 17 e 18, Babilônia é citada como sendo a fonte da religião, do governo e da economia. Todos os aspectos injustos da sociedade do fim dos tempos são finalmente derivados de uma fonte babilônica. E para o primeiro tópico da lição, que é a grande prostituta. A personagem é apresentada como a grande meretriz com o qual os reis da terra se prostituíram, em Apocalipse, nos primeiros 2 versículos, 17, versículo 1 e 2. É importante percebermos também, querido, querida, que no texto bíblico destacam-se 3 termos gregos: pornê, prostituta, pornel, prostituir-se, e porneia, prostituição. Na mensagem dos profetas lá do Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria, isto é, a prostituição espiritual, o abandono de Deus para seguir os ídolos, a traição para com Deus para seguir outros deuses. Em Naum 3,4, Isaías 23,15, Jeremias 2,20, Oséias 2,5. Em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta simbolizam multidões que serão seduzidas pela idolatria, paganismo e a sua oposição à fé cristã, Apocalipse 17,15. É importante também percebermos aqui, assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia, lá em Apocalipse 14, versículo 8, Apocalipse 17, versículo 5. O segundo tópico do primeiro ponto fala da mulher e a besta escarlata, lá no capítulo 17, versículo 3 de Apocalipse. Uma mulher assentada. A mulher e a besta nessa seção simbolizam 2 poderes. Primeiro é o poder religioso, segundo é o poder político. Esses poderes estarão em evidência também na tribulação e grande tribulação. O fato de esta mulher estar sentada sobre a besta indica que a grande prostituta domina as nações religiosamente. Haverá uma só religião, assim como a besta sobre o qual cavalga esta mulher. Esta besta também ela vai dominar na parte política. Isso também revela sua influência e ao menos aparentemente parece controlar e até dirigir a besta. Por sua vez, a mulher é sustentada pela besta. O presente texto nos mostra o primeiro poder, que é o religioso, a cavalgar sobre o segundo poder político. Então a mulher, que fala da religião unificada, vai se unir à besta, que vai ser a união da religião com a política. Hoje nós vemos aí já os preparativos para essa união de política e religião, que a política entrou aí dentro de muitas igrejas e se torna como se fosse uma coisa só, e no tempo da tribulação, grande tribulação, haverá uma só religião e estará unida a política, Estado, igreja, igreja e Estado. Então vamos aí para a mulher e a besta, são significativas, especialmente em suas vestes e em seu poder, mas habitam no deserto.
Isso indica, meu amado, claramente suas naturezas demoníacas. Ela é realmente vista onde deve ser vista, num lugar desolado, faminto, sedento, apropriada para uma meretriz horrenda. A esse lugar o anjo levou o profeta João para ver. Há ainda neste versículo um fato curioso que chamou a atenção de João. A besta estava coberta de nomes de blasfêmias. Isso indica que o sistema predominante da besta é totalmente corrupto. É a religião, a política, a corrupção, tudo dado às mãos, tudo em união. Também, já dando seguimento em Apocalipse 17, versículo 4, a mulher estava vestida. Em muitos textos do Apocalipse, emprega-se termos como adultério, prostituição, meretriz, para simbolizar o afastamento dos povos da comunhão espiritual para com Deus. Quando a palavra mulher é usada simbolicamente nas Escrituras, dependendo do contexto, significa religião. Religião. Olha, querido, querida, portanto, quando o apóstolo João emprega o termo meretriz na descrição de suas visões, sem dúvida alguma, está se referindo a um sistema religioso que havia prostituído a sua própria existência com algo e é totalmente contrário aos propósitos da igreja verdadeira, da igreja do Senhor. Mesmo porque, nessa época, a igreja não estará mais na terra. Nos tempos dos monarcas babilônicos, os súditos do importante poder da grande Babilônia consideraram como se fora rainha. Nós encontramos o contexto disso aí em Jeremias 51, 7. Também o cálice de ouro que estava na mão dessa mulher demonstra o seu desejo de implantar no mundo uma falsa comunhão e a sua doutrina afermentada. Ela está embriagada, mas um dia ela ouvirá a voz poderosa de Deus e lhe dizer peso do deserto do mar, caia Babilônia, caia Babilônia. Isaías 21, versículo 1 ao 9. Vamos aí para o terceiro tópico do primeiro ponto, que é o capítulo 17, o versículo 5 de Apocalipse. O mistério, a grande Babilônia. A cidade denominada de Babilônia é citada 7 vezes no livro de Apocalipse, nas seguintes passagens, lá em Apocalipse 14, 8, 16, 19, 17, 5, 18, 2, 10, 18, 2, 10 e 21. Alguns teólogos opinam que nos dias do reinado do anticristo será reconstruída a antiga cidade e Torre de Babel, que posteriormente se tornará a Grande Babilônia. Eu também creio aí nesta linha de interpretação. Ela é a mentora de toda a rebelião contra Deus e, consequentemente, depravação da sociedade. O verdadeiro caráter de Babilônia é revelado a João em Apocalipse capítulo 17, versículo 5, como um mistério assim descrito: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Como a mãe de todas as religiões falsas, Babilônia ela é a fonte onde nasce o falso cristianismo de nossos dias, e certamente durante a tribulação e grande tribulação. É importante nós percebermos que todas as correntes do cristianismo apostata, o catolicismo romano, as igrejas ortodoxas do Oriente e protestantismo liberal, eles vão convergir na Babilônia eclesiástica aí durante a grande tribulação, que será uma só religião. Então vamos aí para o versículo 6 do capítulo 17. A mulher está embriagada. Então, nos dias do anticristo, esse grande poder político e religioso estará ainda mais reforçado e acrescentará todas as suas maldades anteriores. Ela é a única responsável, direta ou indiretamente, pelo sangue derramado das testemunhas do Senhor em qualquer tempo e em qualquer lugar. Eis a razão de ela agora se encontrar embriagada.
As testemunhas a que João alude originalmente eram os cristãos que sofreram no primeiro século da igreja cristã, os mártires da igreja primitiva. Profeticamente falando, isso aponta para os cristãos que sofrerão também sobre o anticristo. Eles serão os santos do Apocalipse, aqueles que fazem parte aí dos 144 mil, as duas testemunhas, que estarão, e aqueles que não foram arrebatados e que na tribulação, grande tribulação, vão morrer, não vão aceitar o número da besta e aí por diante. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente anticristão. A sinopse do primeiro ponto da lição fala: o espírito da Babilônia representa uma cultura que é completamente contra Deus. Vamos aí para o segundo ponto da lição: o espírito da Babilônia. É importante salientarmos aqui que no sistema religioso, o espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual, que já falamos sobre isso aí, Apocalipse 17:2. Nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. Segundo Timóteo 3, versículo 2 ao 4. Isso tem acontecido nos dias atuais. O culto egocêntrico, o egocentrismo. Tem pessoas que não cultuam mais a Deus, mas cultuam a si próprio. Não dão a honra a quem merece a honra, que é a Deus, mas estão com a criatura adorando a criatura. E nós vemos aí o egocentrismo, a egolatria dentro das igrejas. Pessoas que têm pastores de estimação, têm cantores de estimação, têm pregadores de estimação, isso aí é egolatria dentro da igreja. Acabamos de ver que o princípio da Babilônia é misturar as coisas do homem com a palavra de Deus. Isso tem acontecido. E as coisas da carne com as coisas do espírito tem acontecido. E é fingir que algo do homem seja algo de Deus. É receber a glória humana para satisfazer a concupiscência do homem. Portanto, Babilônia é aquele cristianismo misturado e corrupto que nós estamos vendo aí nos nossos dias. Todo aplanamento para a igreja deixar essa terra e dar início a esses 7 anos. Vamos aí, meu amado. Além disso, o argumento de liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. Quantas imoralidades, quantos escândalos dentro do seio de muitas igrejas. Quantos escândalos, quantas imoralidades, quantos adultérios, quantas fornicações, quantas coisas horrendas têm acontecido. Então é o espírito da Babilônia. Então o ecumenismo doutrinário provoca a erosão da fé bíblica. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. O humanismo tem entrado dentro da igreja, reinterpreta, ressignifica os mandamentos divinos. O sincretismo mistura o sagrado e o profano. Tudo isso tem acontecido. Então é isso, meu amado. É isso que tem acontecido. Assim, tudo passa a ser permitido e a verdade é desconstruída. Temos relatos bíblicos, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 19, Gálatas 1, 6 ao 8, segundo Timóteo 4, 3, segundo Pedro 3, 16, segundo Coríntios 6, 16, 17. São textos que comprovam, segundo Timóteo 3, 7, Mateus 24, 9. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. Ainda existem os remanescentes. Ainda existem homens de Deus, mulheres de Deus. Ainda existe. Sim, senhores, sim, senhora. Ainda existe. Então, em Apocalipse 18, 4,
retirai-vos, olha o que está registrado em Apocalipse 18:4. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Então sai fora, meu irmão. Se você está em um lugar onde tudo está contra o que os preceitos, as palavras de Deus falam, a palavra de Deus diz é que seus filhos não podem ser envolvidos em qualquer assunto que tenha o caráter do espírito da Babilônia. Deus, ele diz que devemos sair de toda situação onde o poder do homem está misturado com o poder de Deus. Onde a habilidade humana está misturada com o trabalho de Deus e onde a opinião do homem e não de Deus esteja misturado com a palavra de Deus. Isso é a atuação do espírito da Babilônia. Não podemos participar de qualquer coisa que tenha o caráter do espírito da Babilônia. Temos que sair disso. Não devemos ser coniventes. Meu querido, vamos aí para o segundo tópico do segundo ponto. No sistema político e cultural, o espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura. Mateus 13:38, 1 João 5:19. E nós vemos hoje aí que só Deus para ter misericórdia. Pautas progressivas dentro do Congresso Nacional de Invenção de Valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição. Isaías 5:20. Então nós vemos tudo isso acontecendo. Estão querendo tirar partes de textos da Bíblia. Há projetos para impedir que se evangelize, para impedir até que se fale da palavra de Deus. Então tudo isso aí está acontecendo já nos nossos dias. Logo, o patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista quem usa ou ousa discordar dessas pautas, dessas PLs que estão aí dentro do Congresso. A censura contra quem defende os valores bíblicos. E a grande mídia, as artes, a literatura e a educação promovem doutrinamento contrário à fé cristã. Tudo isso aí nós estamos vendo já a atuação do espírito da Babilônia nos nossos dias. Coagida pelo politicamente correto, a sociedade assimila e defende a nova cultura. É normal, não tem problema, temos que ser sujeitos às autoridades. E dentro desse pensamento, as pessoas concordam com essas coisas que estão acontecendo. Então, nesse contexto, os cristãos são perseguidos e julgados, aqueles que defendem a palavra de Deus e que não aceitam essas pautas demoníacas. Também no sistema econômico, o terceiro tópico do segundo ponto, o livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria e da licenciosidade do espírito da Babilônia. Ele mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. Nós vemos aí juros altíssimos. Você paga quase a metade do juro em cada produto que você adquire. Isso tem acontecido. As pessoas são motivadas a levar vantagens financeiras ilícitas e imoral em prejuízo do próximo. A sociedade é extorquida em troca de satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado. Então, nesse sentido, meu amado, minha amada, o materialismo, os deleites e a autossuficiência conduz o ser humano a confundir e só às vezes confiar no dinheiro e não em Deus. Os que controlam a economia impõem embargos, tributos
e multas em desfavor do cidadão impotente. Isso tudo aí estamos vendo aí no nosso cotidiano, do nosso dia a dia. A síntese do segundo ponto diz assim: o espírito da Babilônia se revela nos sistemas religiosos, político, cultural e econômico. Vamos aí para finalizar a lição, o terceiro e último ponto: a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. O princípio da Babilônia é o da confusão e impureza. Portanto, o seu nome é meretriz. Que o Senhor, nosso Deus, por sua graça, não permita que busquemos glória nem honra fora de Cristo. É o que muitos estão buscando. O que o Senhor pede é que nos deleitemos e que sejamos absolutos servos obedientes a Ele. Vamos aí para o primeiro tópico da lição, do terceiro ponto: não negociar a ortodoxia bíblica. A palavra ortodoxia vem do grego orthos, que significa correto, e da expressão doxia, do verbo dokel, com o sentido de crer. A junção dos termos traz a ideia de crença correta. Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Por conseguinte, a igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável. Assim, por meio do estudo bíblico, sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia e suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã, com mansidão, temor e boa consciência. O segundo tópico aqui do terceiro ponto: formar o caráter de Cristo. O caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar, agir daqueles que pertencem ao Senhor Jesus, daqueles que entregaram a sua vida para o Senhor Jesus. É claro que no meio hoje dos cristãos tem os acompanhantes, tem aqueles que não servem a Deus, aqueles que trazem escândalo, aqueles que são egocêntricos, mas ainda existem os remanescentes. Nesse aspecto, torna-se necessário enfatizar que o fruto do Espírito que desenvolve o caráter do salvo, do servo de Deus, tem que gerar em nós o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, versículo 22 ao 25. Jesus ensinou que é o pleno fruto que se conhece uma árvore. Então, se a árvore dá jaca, ela não pode dar melancia, ela vai dar jaca. Se dá maçã, não pode dar laranja, tem que dar. Então, pelo fruto se conhece a árvore. Não por acaso o apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno é o jugo do pecado, e o jugo do pecado é andar no Espírito. Então, o remédio, a vacina, o antídoto para fugirmos do pecado é andar no Espírito. A falha na formação moral do caráter produz pseudo-cristãos, aqueles que dizem que mas não são. Aqueles que se apresentam como, mas também não são. Escravizados pela carne, dominados pelo poder da carne. Portanto, a igreja que prima pelo estudo e aplicação da palavra de Deus produz crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário global. Vamos para o terceiro tópico e fechar a lição: aguardar a volta de Cristo. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos a apostasia, a invasão, a invenção de valores, perseguições, guerras, fomes, pestes e terremotos. Diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver despercebido, mas a esperar o seu Senhor em oração e vigilância.
tudo isso está acontecendo. A palavra de Deus, ela tem se cumprido a cada dia. Os sinais do arrebatamento têm se cumprido. Ainda também requer-se do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, a renúncia. Ele tem que renunciar à impiedade, às paixões mundanas e viver nesse presente século uma vida de alto domínio, integridade e santidade para com Deus. A síntese aqui do terceiro ponto diz: espera-se da igreja que se mantenha fiel na ortodoxia bíblica, desenvolva o caráter de Cristo e cultive a esperança pela vinda do Senhor Jesus. A igreja, ela não pode abraçar o Estado. A igreja, ela não pode unir-se à política. A igreja, ela não pode unir-se à devassidão, ao egocentrismo, mas a igreja, ela tem que estar firmada na pedra principal, que é Jesus, e tem que apregoar o verdadeiro evangelho, que as almas venham ao encontro do Senhor. Vamos concluir. Vivemos em um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. As suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural e religioso, em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessa ideologia aponta para a iminente volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Nesse interlúdio, o dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude.